Bom, tudo bem, primeiro ano? Vamos lá para a nossa aula número 4 de Sociologia, tá? Hoje, infelizmente, aí não tem aquela introduçãozinha, que não estava com um probleminha aqui com o aplicativo do Positivo On agora. Não sei se pode ter sido até meu computador. Então, como vocês vão ver, hoje eu não vou conseguir projetar a tela aqui para vocês, mas eu vou passando todas as informações aí que são necessárias, tá? Hoje nós vamos fazer aí o último capítulo da apostila, tá? Nosso capítulo 3, né? Culturas e identidades culturais. Ele inicia na página 28 e vai até a página 36. Na verdade, né? O conteúdo é até a 35, né? Que aí a 36 são os exercícios que vocês aí terão para fazer. Beleza? Então vamos lá, né? Para finalizar, né, esse conteúdo de sociologia. Na próxima semana iniciamos aí conteúdo de filosofia, tá? Bom, aqui na questão da cultura e da identidade cultural, nós vamos falar um pouco, né, na questão do que é a cultura, né, e ter um pouco do entendimento da cultura, tá? Então, vamos pegar aqui, como a gente tem aí na página 28, né, tem um quadrinho laranja aqui para vocês, ó. Quadrinho laranja. A cultura consiste nos valores e nas tradições mantidos por membros de uma sociedade ou de grupo social. Trata-se de seus costumes, normas, leis, crenças, conhecimentos, idiomas, o modo de vida que identifica essa sociedade ou grupo social. Então é isso, tá? Vamos prestar atenção numa situação, né? Nós vivemos hoje, nós temos aqui um processo de globalização no mundo. Então nós temos acesso há muito mais informações de culturas, de costumes de outros países, coisa que a gente não tinha lá atrás, tá? Muitas culturas acabam não sendo coerentes com o que a gente acaba praticando, mas não é, por exemplo, né, que a gente tem a questão, né, dos preconceitos, né, menosprezar a cultura do próximo. Você foi criado numa determinada cultura, todas as famílias, se você for avaliar no espaço, né, curto de localização, até mesmo na escola, vocês percebem, cada pessoa tem o seu modo de ser, seu modo de agir, né, suas crenças, seus costumes, suas vestimentas, seus estilos, né, e isso faz parte da cultura, né. E aí, fazendo uma frase aqui, né, da Ruth Benedict, a cultura funciona como uma espécie de lente pela qual observamos o mundo. Tá? A forma que nós observamos, a forma que nós vemos o mundo, essa é a lente da nossa cultura. Tá? Desde os primórdios, né, da civilização, o homem já convivia com a cultura. Por quê? Cultura é tudo aquilo que o homem consegue, né, modificar no meio ambiente, né, no ambiente em que ele vive. Tá? Então, nós temos já, né, no caso aqui a gente fala, né, dos australopitecos, os primeiros movimentos, né, culturais, eles aqui, né, iniciavam, né, com a criação aí, né, de objetos e de ferramentas para caça, tá? E aí nós já consideramos, né, de certo modo, isso como o início da cultura desses povos, tá? Bom, alguns conceitos aí que são importantes, né, para a gente entender, tá? É o conceito eurocentrista, tá? Que seria o conceito onde todas, né, as outras formas de cultura acabam sendo aí inferiores, né, às culturas europeias, né? Nós ainda temos muito isso, né, essa cultura de acreditar, né, que aquilo que vem da Europa, aquilo que vem dos Estados Unidos é o melhor, é o mais correto, né, é o que todo mundo deveria seguir, tá? E o que não é uma verdade, tá? E aí, né, que aí a gente acaba, né, criando um conceito aí de etnocentrismo, tá? Que aí seria colocar aí, né, julgando, né, seria uma forma de julgar, né, a etnia de outras pessoas, colocando aí como inferiores, tá? Algumas coisas que são importantes para a gente entender, alguns conceitos, né, que é o conceito da alteridade, tá? Que é nos colocarmos no lugar do outro a fim de compreender a lógica da sua cultura e dos seus costumes, tá? A gente até pode falar um pouco, né? Vocês ainda não, mas no ano que vem em geografia, né, vocês vão estar aprendendo
um pouco da questão da xenofobia, né? E aí vocês vão perceber que muitas dessas ações de xenofobia, elas acontecem exatamente pela questão cultural das pessoas que estão, né, desses imigrantes que estão chegando aí, né, nos outros países. Obviamente, a escolha de países é feita, né, por uns países mais desenvolvidos, né? Então, a gente acaba percebendo aí. Então, olha só a gravidade, né? O não respeitar, né, a diferença cultural, né, de determinados grupos pode levá-los, né, a sofrerem, né, formas de preconceito, agressões físicas, agressões verbais, né, em outros países. A gente pode perceber isso, né, esse aumento agora, principalmente por conta da pandemia. A gente acabou tendo um aumento muito grande em casos de agressão aí contra os povos chineses, como se, né, o rapaz lá que tem seu restaurante, tem seu comérciozinho aí, né, no bairro, fosse responsável aí pela Covid-19. Então chega a ser assim, é um absurdo que isso acontece, é uma forma aí grave de preconceito, né? E infelizmente faz parte da nossa sociedade que a gente acaba tendo que lutar para que esse tipo de situação seja combatida, né? Com leis mais duras, penas pesadas para essas pessoas, né? Para que se tenha o exemplo, tá? Toda cultura tem, né, os componentes materiais e imateriais, né? No caso aqui, né, a gente tem, né, na questão material, né, as artes que são produzidas, as arquiteturas, os alimentos, né, tudo isso faz parte, né, as vestimentas, e na parte material, né, os ideais, né, as formas de pensamento, idiomas, né, valores, as crenças e os comportamentos, tá? Todo mundo tem isso, né, e assim, o que é interessante nessa parte cultural é porque para cada lugar é um modo diferente. Isso que é o legal da cultura. A cultura não é algo físico, né? É fixo também. A cultura é algo que muitas vezes nós não podemos tocar, né? Que você não consegue tocar na música, você toca uma música, né? Mas você consegue muitas vezes sentir, né? Quantas vezes a gente já não, né? Principalmente se eu falo por mim assim, né? Você pega uma música em inglês, você curte pra caramba a música e tal, né? Às vezes é uma música até que te faz, né? Pô, tem um momento ali de reflexão e tal. E aí quando você vai pegar a tradução da música, é, putz, é uma porcaria, né? Assim, a tradução em si, né? Você fala, pô, caramba, tava pensando, né, na determinada situação, determinada pessoa e a tradução da música não tem nada a ver, né? Eu senti muito isso com a música Beautiful Girl do Sam Kingston. Pô, música mal da hora, pô, né? Parece até meio romântica e tal. E, pô, a letra da música é mal pesada, né, meu? Eu falei, pô, então, complicado nessa situação aí, né? Mas faz parte também, né? Uma outra coisa que a gente também não pode deixar de falar aqui, a questão da apropriação cultural, tá? Esse aqui já está na página 33, tá? Aqui vocês na página 32 tem uma pequena historinha aí, né, para vocês lerem, né, sobre uma sociedade, né? Aqui eles estão falando Kaingang, né? Então, para vocês verem, é que a questão aqui, até acho que do dualismo, né? Aquela crença do bem e do mal, né? A gente então, né, na página 33, nós temos aí, né, um conceito de apropriação cultural, explicando aqui para vocês no quadrinho verde, né, aqui, ó, o que é a apropriação cultural e aqui, né, as consequências disso, tá? É muito comum, que eu falei para vocês, nós vivemos um mundo globalizado, né? Então, algumas coisas, né, que a gente acaba tendo conhecimento, conhecendo, que a gente muitas vezes acaba gostando, a gente traz para nossas vidas, né? Então, uma roupa, né, um cabelo, né, um acessório, né? E aí a gente tem, né, o que a gente acaba chamando então dessa apropriação cultural, alguns tipos, né, de problemas, tá? Aqui vocês vão ver, né, por exemplo, e assim, e tem N situações, né? Porque assim, isso daí pode ser reconhecido, né, pela comunidade, né, que segue, né, determinado
tipo de cultura, né, como algo positivo por estar conseguindo levar, né, sua cultura para as outras pessoas, mas também de um modo negativo, né, que nem aqui no exemplo que a gente vai ter no quadrinho laranja, tá falando aqui no caso das tranças ou os dreads, né. Então aqui ele fala, né, ele faz um comparativo, né, se uma pessoa branca, né, utiliza essas tranças, ela pode ser vista como descolada, né, e a pessoa negra, né, de origem, né, da cultura, muitas vezes não é vista da mesma maneira, que a gente acabou de ter uma triste situação, né, no programa de televisão, com a questão do Black Power, né, do participante, né, que assim para muitos acaba sendo como uma questão de frescura, só que não é, né, gente? A gente tem que entender que existe toda uma simbologia para esses povos, né? E a gente vai, quando vocês começam a compreender, né, o que foi passado, o que esses grupos passaram, a gente começa a ter uma boa noção mesmo de mudança que precisamos ter aí nas nossas brincadeiras, nos nossos modos de agir, né? A nossa própria língua já passa por algumas modificações, por algumas palavras serem consideradas mais inapropriadas, então isso daí tudo faz parte desse processo aí, né, de mudança que é normal também acontecer com a evolução aí das sociedades, tá? Bom, e é isso só para fazer, né, aqui um fechamento, né, para vocês, na verdade, né? Aqui você tem uma pesquisa no gráfico, que seria até um exercício, mas esse exercício em si eu não vou pedir para que vocês façam, né? Foi feita aqui, né, os tipos de músicas mais ouvidos no Brasil no ano de 2009, aí pelo aplicativo do Spotify, né? Então, para quem tem Spotify, né? Aqui a gente vai ter os diversos tipos de música que são ouvidas e vale a pena, né, colocar aqui para vocês, né, que acaba sendo, né, no Brasil, vocês vão ver aqui que tem uma boa quantidade, né, de tipos de música que são ouvidos, né, e aí ele vai explicar aqui, ele vai fazer uma questão aqui do sertanejo, né, porque o sertanejo no caso aqui, a porcentagem fazendo a soma, né, do o sertanejo pop com o sertanejo, eles acabam sendo aí, né, em torno ali dos seus 30%, né, e aí por que, e que isso justificaria, né? Aí aqui é uma questão simples, né? Sertanejo ela é uma música de origem brasileira, né, com os artistas aí do passado, que passou por um processo, né, desse sertanejo universitário, sertanejo pop, né, assim que como queira ser chamado, né, mas é um tipo de música aí que tem a ver com o nosso padrão cultural, né, então que é comum da nossa cultura, então com certeza por isso acaba ganhando, né, esse destaque, né. Junto ali a gente tem o funk carioca também, que acaba liderando ali com 18%, né, de mais ouvido. E assim, o funk também faz parte, né? Não que o funk em si não tenha a originalidade no Brasil, a gente sabe que passou por um processo de modificação aí durante os anos, né, mas o funk aqui brasileiro, ele tem uma perspectiva, uma característica diferente das dos demais, né? Então isso daí também, com certeza, é um influenciador aí, né, para que a gente tenha esses resultados, tá? Bom, aqui agora então nesse momento seria isso, né, que eu ia falar com vocês, né? E lembrando, gente, que o respeito, né, a gente não pode ficar caindo naquela barbárie, né, de desrespeitar e de considerar, né, a cultura dos outros aí, né, inferiores. A gente não pode cair naquela ideia do etnocentrismo. Não se considerem melhor ou pior porque tem uma forma de agir, tem uma forma de pensar, tem um gosto, tem as culturas justamente, né, por elas serem dinâmicas, elas podem permitir aí, né, que mais pessoas acabem se encontrando. É igual assim, eu gosto de rock, tal, mas você já pensou se só existisse o rock de música? Se só existisse roupa preta de banda para andar? Né? Então, a gente tem que entender, né, como que faz parte, né, esses outros estilos, as outras cores, os outros gostos,
Tudo isso daí vem para fazer com que a nossa sociedade se torne mais bonita e mais diversificada e não cair naquela, né, de considerar, né, aquela visão eurocêntrica que a gente falou aqui, de considerar a cultura dos outros melhores do que a nossa. A gente tem que... mas eu não gosto de samba, eu não gosto de carnaval. Isso aí não vai te fazer ser menos brasileiro por não gostar. Porque você não pode querer criticar, humilhar e desfazer de outra pessoa que gosta de determinado estilo. Cada um segue a sua vida, cada um com as coisas que ele faz, que fazem feliz, com a vestimenta que a pessoa se sinta bem, com a música que ela gosta de ouvir, com o livro que ela gosta de ler e assim sucessivamente. Fica aqui o meu abraço e até a próxima aula já de filosofia. Recadinhos. Opa, esqueci dos recados, professor. Esqueci. Vou abrir então a atividade 3 para vocês. Gente, vocês não estão fazendo as atividades assim, gente, assim no geral, tá? Não foi só o primeiro, teve outras salas também. Tá? Atividade 3 para vocês. Coisa simples, tá? O exercício, né? Obviamente, da página 36, já vou deixar lá o local para que vocês possam fazer a entrega, tá? Exercício da página 36, tá? O exercício 4, 5, 6 e 7, então são 4 exercícios. E os exercícios do caderno de atividades ou guia de estudos da página 14, 15 e 16, exercício 1 ao 6. Vai estar lá disponível para que vocês façam a entrega. O prazo vai ser menor, então não atrasem quanto a isso. Até semana que vem.